Artigo determinante. Artigo. Ideia de definição. A moça chegou. Ideia de definição. A moça esperada chegou. Ideia de indefinição. Uma moça chegou. Ideia de indefinição, pois pode ser qualquer moça. Ideia de generalização. O ser humano se espelha em desenhos. Ideia de generalização. A raça humana. O homem é mortal por natureza. Ideia de generalização. Todos homens. Numeral. Geralmente é determinante, mas pode ser determinado. Numeral. Palavra que quantifica ou ordena o substantivo. Varia em gênero, masculino ou feminino, 200, 200. Número, singular ou plural, milhão, milhões. Quantifica, numeral cardinal, 1, 2, 3, fracionado multiplicativo. Ordena, numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro. Numeral, exemplo de numeral determinante. Numeral determinante. Ambos, numeral, os rapazes, queriam o primeiro, numeral, lugar. Ambos, igual numeral e determina o sujeito rapazes. Primeiro, igual numeral e determina o sujeito lugar. Numeral, exemplo de numeral determinado. Numeral determinado. Os dois estavam bonitos. Observação. 2 é igual numeral substantivo, quantidade, pois tem função substantiva, natureza substantiva, pois ele faz subentendermos o substantivo. Rapazes, moços, homens, etc. Os dois rapazes, homens, etc. 2 está sendo determinado por os e bonitos. Numeral, exemplo de numeral determinado. Numeral determinado. Os dois estavam bonitos. Numerais adjetivos se referem ao substantivo. Numerais substantivos ocupam o lugar do substantivo. Substantivação do numeral. Exemplo, os dois é um número primo. Nesse contexto, 2 é igual substantivo, é igual nome. Pronome, determinante ou determinado. Pronome, palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Quando acompanha, é o mesmo que pronome adjetivo. Quando substitui, é o mesmo que pronome substantivo. Pronome determinante ou determinado. Varia em gênero, ele, ela, número, eu, nós, pessoa, eu, ele. Ela não reconhece meu esforço. Ela está no lugar do nome, substantivo. Ela é igual pronome substantivo, pois substitui. Ela, pronome substantivo pessoal do caso reto. Meu, pronome adjetivo, pois se refere ao substantivo. Meu, pronome possessivo. Exemplo de pronome. Na frase abaixo temos 5 pronomes. Não me disse o que eu deveria fazer para revê-lo. Me, pronome substantivo. Não disse a mim, José, Rafael, etc. O, pronome relativo. O, com valor de aquilo. Que, pronome relativo. Eu, pronome. Lo, pronome. Verbo, verbo. Palavra conjugável que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno natural. Varia em modo, tempo. Modo temporal. Verbo é a única classe, varia em modo temporal. Número, pessoa. Número, pessoal. Voz. Exemplo de verbo. Seu olhar dizia. Verbo, o que estava. Verbo, no seu ser. Seu, pronome possessivo. Olhar, substantivo. No, preposição em mais artigo o, artigo. Seu, pronome possessivo. Ser, substantivo.